Olá! Quero te dizer que Spence Johnson, autor do best-seller Quem Mexeu no Meu Queijo, nos ensina com uma maneira fantástica de lidar com as nossas mudanças da nossa vida, do nosso trabalho, relacionamento em geral, do que você precisar mudar. Esse livro já vendeu mais de 1,5 milhão de cópias em várias línguas e está em sua 121ª edição. Sonho assim de todos os escritores, né? Inclusive o meu, né? E você, quando é que você vai escrever o seu livro? Se precisar de ajuda, fala comigo, vou ter assim o maior prazer em te ajudar. Procura aqui embaixo um link que eu sempre deixo com as minhas redes sociais e me envie uma mensagem, tá bom? Preparado? Preparada para o meu resumo do 13º desse livro? Quem mexeu no meu queijo é o livro dessa semana. Se você está chegando pela primeira vez, eu sou a Cristiane Oliveira, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Eu peço que você se inscreva, aperte o sininho, deixe o seu like, me siga toda semana, que sempre vai ter uma resenha nova. E eu te peço, me ajude a divulgar com seus amigos que gostam de ler bons livros e possa acompanhar através dessas resenhas. Eu te agradeço de coração pelo seu like e a sua partilha, tá? Vamos começar? Saiba que os melhores planos de ratos de homens costumam dar errados. Que começo, hein? Ken Blanchard, ele escreveu o prefácio desse livro e disse que ficou assim emocionado em nos contar a história por trás da história desse livro. Ele define assim essa história como uma metáfora, sabe, para qualquer mudança que nós que estamos assim num labirinto queríamos ter na vida, seja emprego, relacionamento, uma casa grande, liberdade, saúde, reconhecimento, uma paz espiritual, ou até mesmo para algum tipo de atividade esportiva. Ele define assim o queijo como assim a ideia ou o sonho que cada um de nós tem de uma mudança. E o labirinto é onde nós nos encontramos e gastamos tempo para procurar o que nós queremos. Ele descreve que por onde ele vai passando e palestrando, ele conta essa história, porque ela tem o poder de salvar carreiras, casamentos, e é muito bom isso, né? E como nós trabalhamos e estamos sempre em tempos diferentes de mudança, alguém sempre mexe no nosso queijo. E ao invés de a gente ficar chateado, desmotivado e nos sentirmos assim vítima dos destinos, nós devemos assim olhar isso como uma motivação para nos tornar flexíveis e prosseguir com novas atitudes. Quando a gente busca adaptar um novo, é legal a gente ir olhar as mudanças e o que vai acontecendo e a gente vai sendo recompensado. O livro é muito fininho, é gostoso de se ler, mas os insights são para toda a vida. Essa história começa com um grupo de amigos que se reúne para almoçar e para conversar sobre o que fizeram das suas vidas. E descobre que apesar de terem assim ido por caminhos diferentes, eles tinham as mesmas ideias sobre as mudanças que estavam acontecendo. E um deles, que era empresário, ele disse que tinha medo de mudar porque não sabia o que podia fazer. Até que ele ouviu uma história engraçada, que tudo mudou na sua vida e na vida dos seus funcionários. E aí perguntaram que história é essa? E aí ele começou a contar para o grupo, que ficou atento para ouvi-lo. Ele começou a contar a história com 4 personagens. 2 eram ratinhos, chamados Sniff e Scurry. E 2 eram duendes, seres tão pequenininhos como os ratos, mas que se pareciam muito com nós, seres humanos, e agiam como nós agimos. Eles se chamavam Ham e Hal. E todos os dias, tanto os ratos quanto os duendes procuravam no labirinto o seu queijo especial. Os 2 ratinhos, com seus cérebros simples de roedores, mas assim instintos aguçados, procuravam pelo queijo duro de roer, porque como os ratos costumam fazer, né? E os duendes, parecidos com nós, usavam seus cérebros cheios de muitas crenças para procurar um tipo assim muito diferente de queijo. Aquele queijo com o Q de letra maiúscula, né? O grande. Que achava que os tornariam assim
felizes e bem-sucedidos. Apesar de serem diferentes, os 4 personagens tinham algo em comum. Todos os dias eles vestiam suas roupas de correr, vestiam o seu tênis e saíam pelos labirintos à procura dos seus queijos favoritos. Os labirintos são assim corredores intermináveis. E os 2 ratinhos usavam métodos simples, mas ineficientes. Eles corriam por um corredor e se estava vazio iam por outro, acabavam se perdendo e frequentemente se chocavam nas paredes. Já os doentes usavam métodos diferentes e confiavam em sua capacidade de pensar e aprender com suas experiências, embora às vezes ficassem confusos com as suas crenças e emoções. Até que um dia os 4 encontraram o seu próprio tipo de queijo no final de um corredor do setor C de queijo, um posto. E os 4, todos os dias em horário diferente, os ratinhos bem cedo e os doentes bem mais tarde, iam em busca do seu pão nosso de cada dia, do seu queijo de cada dia. Isso virou rotina. Eles não se preocupavam de onde vinha aquele maná. Estavam sempre felizes e acostumados com a rotina diária de suas vidas. Os duendes, parecidos com nós, acabaram se mudando por mais perto do posto C e criaram uma vida social ao seu redor. Para se sentir mais em casa, eles decoraram as paredes com frases e até mesmo as contornaram com desenhos de queijo, que os fazia sorrir. Uma das frases dizia: ter queijo o faz ser feliz. Às vezes, os doentes levavam seus amigos para ver suas pilhas de queijos no posto C e apontavam para elas assim com orgulho, observando. É um queijo muito bom, não é? Às vezes eles ofereciam, às vezes não. A rotina fez com que eles se tornassem tão confiantes que ficaram arrogantes e nem perceberam o que estava acontecendo. Enquanto isso, os 2 ratinhos acordavam todos os dias cedo, percebendo que os queijos estavam diminuindo, foram se precavendo instintivamente e se prepararam para o pior. Um dia chegaram lá e não tinha mais nenhum queijo. E os 2 ratinhos saíram imediatamente, farejando, em busca de novos caminhos para descobrir onde poderiam encontrar mais queijo. Bem mais tarde chegaram os nossos representantes e, assustados, perguntaram nervosos: quem mexeu no meu queijo? Colocaram as mãos na cintura e um deles foi ficando vermelho e gritou o mais alto que podia: isso não é justo! E os 2 ficaram paralisados, em choque, porque encontrar queijo para Rem era assim ser feliz, estar, com saúde, ter coisas materiais, sentir-se seguro, ter uma família amada. Era viver numa rua confortável da rua Cheddar. Para Hal, significava ter sucesso, cuidar e ser responsável por outras pessoas e ter uma grande casa no topo da coluna Camembert. Enquanto os 2 ratinhos, Sniff e Scurry, seguiam rapidamente em frente, nossos representantes, Rem e Hal, continuavam indecisos. Eles reclamavam da injustiça daquilo tudo. Hal começou a ficar deprimido. O que aconteceria se o queijo não estivesse no posto no dia seguinte? Ele fizera planos para o futuro baseado naquele queijo. Os duendes não conseguiram acreditar naquilo. Como podia ter acontecido? Ninguém os prevenira. Não era certo, as coisas não deveriam ser assim. Naquela noite, Rem e Hal foram para casa famintos, morrendo de fome. E antes de partir, Hal escreveu na parede: quanto mais importante o seu queijo é para você, menos você deseja abrir mão dele. No dia seguinte, esperando encontrar o queijo, ficaram imóveis e como estátuas ao ver que a situação era a mesma. E os 2 ficaram ali discutindo, que não era justo. Um deles disse que deveriam procurar os ratos para saber o que aconteceu. E o outro disse, mas se a gente não sabe, imagine os ratos, que nem pensam. Enquanto eles perdiam tempo discutindo sem saber o que acontecia, o que iam fazer,
os dois ratinhos encontraram outro posto de queijo com um queijo maior ainda. E ficaram felizes de alegria e tchau. Abrindo parênteses, eu criei um vídeo falando sobre as vozes dos animais. E eu vou colocar aqui em algum lugar para você descobrir o maior número de vozes, ok? Muito legal. Bom, voltando à história do dia, da semana, né, do livro, para eu não perder o fio da meada, que leva ao labirinto dos espertos ratinhos, eles estavam felizes e chiando, que mal podiam acreditar que aquele era o maior estoque de queijo que eles já tiveram visto em toda a sua vida. Enquanto isso, os nossos representantes, os duendes, ainda estavam se perdendo um precioso tempo, analisando a situação e sofrendo com as suas emoções e sentimentos de autopiedade. E aí Raul começou a imaginar um novo e saboroso queijo e decidiu: vamos sair daqui em busca de um novo queijo. E Rem disse: não, eu gosto daqui, aqui é confortável, é familiar e além disso é perigoso lá fora. Não, não é, disse Raul. Já corremos por muitas partes do labirinto outras vezes e podemos correr novamente. Rem respondeu: eu não quero perder e fazer papel de bobo. Você quer? Eu tô ficando velho para isso. Quando Raul ouviu seu amigo, sentiu novamente medo de fracassar e perdeu as esperanças. Então, todos os dias eles iam e voltavam no mesmo caminho, levavam preocupação e traziam frustração. Apesar de negar o que estava acontecendo, buscavam acreditar que cedo ou tarde alguém ia colocar o queijo ali. Mas nada acontecia. Até que um dia, Raul começou a rir de si mesmo e pensou: eu continuo fazendo as mesmas coisas e me perguntando por que elas não melhoram. Se isso não fosse tão ridículo, seria mais engraçado. E riu de sua insensatez quando percebeu o que o medo estava fazendo com ele. Quando ele estava decidido a sair, o seu amigo começou a falar novamente: e se não, velho? E se você não encontrar? E se? O que a gente ouve sempre por aí. E se? E Raul decidiu não ouvir mais o seu amigo Rem. Escreveu na parede: se você não mudar, morrerá. Rem ficou paralisado de medo. E Raul decidiu ir. Quando começou a entrar no labirinto, sentiu medo, mas parou e escreveu na parede: o que você faria se não tivesse medo? Apesar do medo, ele respirou profundamente, virou para a direita e caminhou bem devagar para o desconhecido e seguiu em frente pensando: antes tarde do que nunca. No dia seguinte, ele encontrou um pedacinho de queijo aqui e ali, sabe, suficiente para se manter e continuar perseverando. Ele se sentiu perdido, achando que estava dando 2 passos, sabe, para frente e 1 para trás. Mas não era tão ruim quanto ele imaginava. E sempre que ele começava a ficar desencorajado, ele começava a pensar o quanto era desagradável, ele não queria saber, ele queria ir em frente, porque achava que era melhor do que ficar sem queijo. Ele estava assumindo o controle da sua vida, em vez de deixar que acontecesse. E andando, ele foi, sabe, se dando conta de que não percebeu do que estava acontecendo e por isso que foi preso. Foi pego de surpresa, né? E aí ele escreveu na parede: cheire o queijo com frequência para saber quando ele vai ficar velho. Ele não tinha consciência, mas ele estava ficando para trás, porque ele estava carregando o peso das suas crenças assustadoras. E aí ele escreveu mais uma frase na parede: o movimento em uma nova direção ajuda a encontrar um novo queijo. Ele então olhou para o corredor muito escuro na sua frente e começou a imaginar todos os tipos de coisas assustadoras que poderiam acontecer. Ele estava apavorado, mas riu de si mesmo. Percebeu que os temores estavam tornando as coisas piores e fez o que faria se não tivesse medo. Seguiu em uma nova direção. Então começou a correr pelos corredores e a sorrir, até que parou de escrever: quando você vence o medo, sente-se livre.
Uau! Não se sentia assim há muito tempo. Ele quase se esqueceu o quanto era divertido. Então, enquanto ele corria, começou a visualizar todos os tipos de queijos maravilhosos. E quanto mais claramente ele via a imagem do novo queijo, mais real se tornava e mais sentia que queria encontrá-lo. Então, escreveu na parede: imaginar saboreando um novo queijo antes mesmo de encontrá-lo me conduz a ele. Então ele correu pelo labirinto com mais energia e logo avistou assim um posto de queijo e notou que pequenos pedaços perto da entrada eram deliciosos. Comeu vários e guardou alguns e decidiu voltar para buscar o amigo. E aí escreveu na parede: quanto mais rápido você se esquece do velho queijo, mais rápido encontra um novo. Quando conseguiu voltar, encontrar Remy, deu queijo para ele experimentar e recebeu um balde de água fria, pois Remy acreditava que alguém iria colocar um queijo naquele mesmo posto. E Hal não deixou se influenciar e partiu sozinho mais uma vez. E percebeu que aquilo que se teme nunca é tão ruim quanto se imagina. O medo que você deixa aumentar em sua mente é pior do que aquilo que realmente existe, pois é mais seguro procurar no labirinto do que permanecer sem queijo. Aí ele escreveu na parede: velhas crenças não levam ao mesmo queijo. Ele não tinha encontrado, mas ele sabia que quando você muda as suas crenças, você pode mudar o que você faz. E escreveu: quando você acredita que pode encontrar e apreciar um novo queijo, muda de direção. Ele continuava sem desistir. E àquela altura, Hal havia se libertado do passado, estava se adaptando ao futuro. E escreveu: notar cedo as pequenas mudanças ajudam a adaptar-se às melhores e às maiores que ocorrerão. Naquela altura, Hal tinha se libertado do passado e já estava se adaptando ao futuro. Chegou o momento em que Hal encontrou um novo queijo no posto N. Uau! Ele ficou surpreso. Tinham altas pilhas maiores e era o maior estoque de queijo que ele já tinha encontrado e nem reconheceu todos, porque alguns eram novos para ele. Ele ficou na dúvida se aquilo era real, até que avistou os seus velhos amigos, Sniff e Scary, os dois ratinhos, e começou a entender que ele mudou quando ele riu de si mesmo. E o melhor caminho é rir da sua própria insensatez. Ele olhou para os ratinhos gordos na sua frente e observou que eles não analisavam, complicavam demais as coisas. Quando a situação mudou e o queijo foi tirado do lugar, eles simplesmente mudaram e foram à sua procura. Simples assim. Então, ele usou o seu cérebro maravilhoso para fazer o que os duendes fazem melhor do que os ratos. Refletir sobre os erros que fizeram no passado e usou para projetar o futuro. Porque a mudança está dentro de você mesmo e nada é melhor do que você mesmo mudar. E o que ele descobriu é que há um novo queijo em algum lugar. Hal pensou em voltar para buscar Ren, mas achou melhor ficar. Que cada um tem o seu tempo e o seu próprio caminho. E ele tinha deixado uma pista, um álibi, um manuscrito na parede. E ele já tinha tentado uma vez sem sucesso. Um belo dia, Hal ouviu passos se aproximando e ficou parado, olhando e orando para ver se era o seu amigo que estava chegando. E você? O que você acha? Será que foi o Remy que chegou no posto N de queijo? Agora me conta, quem é você nessa história? O Hal ou o Remy? Ou você se identifica com os ratinhos? Me conta, o que você aprendeu com todos esses insights? O seu queijo já foi mexido? Vamos pro labirinto? Simbora! Você consegue rir de você mesmo? Eu tenho uma amiga de nome Vânia e eu aprendi a rir de mim mesma quando eu a vi rindo de si tremendamente. Me conta, e o seu queijo, como é que tá? Mofado ou novinho e delicioso? Será que você tem que sair do seu atual posto para procurar um novo?
Eu quero te dizer que esse livro chegou no momento perfeito da minha vida. Eu acabo de entrar num novo labirinto em busca do meu queijo pule. Me conta, fala pra mim, escreve aqui embaixo qual é o queijo que você está procurando agora. É isso aí. Espero que você tenha curtido, gostado da resenha desse livro. E a gente se encontra na próxima semana, tá? Compartilha, deixa o seu like. Até a próxima. Beijo, tchau.